Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre números inteiros e a gente vai resolver aqui pequenas expressões numéricas, né? E observe o seguinte, nós temos aqui então o menos 8 menos 9 que multiplica o 10. Tem muita gente, pessoal, que eles cometem alguns erros aqui. Eles começam já fazendo as contas aqui, tipo menos com menos mais. E daí tem muitos que acabam fazendo aqui menos 8 com mais 9 e não pode, tá? Então isso daqui é uma pequena expressão numérica e a gente tem que obedecer essas regrinhas aqui, ó. Regras para resolução de expressões numéricas. Tudo bem? Então veja bem, aqui, ó, em se tratando de parênteses, colchetes e chaves, a gente sempre resolve primeiro os parênteses, depois, ó, a gente resolve primeiro os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Agora, em termos de operações matemáticas, a gente sempre vai resolver primeiro os radicais e as potências, né? Na ordem que aparecerem. Depois a gente resolve multiplicação e divisão. E depois soma e subtração na ordem em que aparecerem. Então, aqui nesse caso, a primeira coisa que nós temos de fazer é resolver esta multiplicação aqui, ó. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Esse número aqui, menos 8, e esse sinal que a gente não está mexendo ainda, a gente só desce eles. Então vai ficar aqui o menos 8, menos, ou seja, nós descemos aqui este sinal aqui de menos, o 8, e esse sinal aqui de menos aqui, intactos. Por quê? Primeiro nós vamos resolver essa multiplicação aqui. A gente sabe que esse 10 ele é positivo. E aqui a gente aplicando a regra de sinais, né, a gente sabe o seguinte, ó. Se a gente fizer aqui o menos com mais, vai dar menos. Então a gente já pode colocar aqui, ó, menos com mais, menos. E aí, 9 vezes 10, 90. E ficou assim, menos 90 dentro aqui do parênteses. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Ó? A gente vai poder agora confrontar os sinais aqui. Então vai ficar menos 8. E aí a gente confrontando aqui, ó, menos com menos, a gente sabe que é mais. Então aqui vai ficar mais 90. Então a gente tem aqui menos 8 mais 90. A gente tem então um número negativo e um positivo. Então a gente tem que fazer aquela técnica, né? Aquela regrinha, aquela técnica que a gente usa. A gente desconsidera os sinais momentaneamente e pergunta, como se os sinais não existissem. Quem que é o maior aqui? É o 90, né? Então no resultado vai prevalecer o sinal que está do lado 90, que é o sinal de mais. Aí, sempre que a gente tem um número negativo e um positivo, nós temos que fazer uma conta de menos. Então vai ficar o 90 menos o 8. Não dá para a gente subtrair o zero do 8, então a gente vai pegar emprestado 1 aqui do 9, esse 9 vai virar 8. E aqui a gente vai ter o 10 menos 8, que é 2. E aqui a gente só abaixa o 2. Então a nossa conta aqui vai ficar 82 positivo. Tudo bem? Agora vamos resolver essa outra aqui, ó. É a mesma coisa, né? Então a gente não pode começar confrontando os sinais aqui. Primeiro nós vamos resolver a multiplicação, que é o que está dizendo aqui, ó. Entre soma e subtração e multiplicação e divisão, nós temos que dar prioridade para as multiplicações e divisões. E nós temos uma multiplicação aqui. Então primeiro nós temos que resolver esta conta aqui, ó. Então, aqui no caso, a gente vai descer o menos 9, que por enquanto não dá para fazer nada. E a gente vai descer também o sinal de menos aqui, ó. Então, a gente desceu o menos aqui do 9. Descemos o próprio número 9 e o sinal aqui de menos. Então, esse 11, ele é positivo.
Então a gente vai confrontar o sinal aqui dele, ó. O menos com o mais, que vai dar menos. Então, entre parênteses, a gente coloca esse menos. E aí a gente faz 10 vezes 11. 10 vezes 11 é 110. E aí a gente fecha o parênteses aqui. Então agora a gente vai fazer menos 9. E confrontando aqui os sinais, né? Menos com menos é mais. Então aqui vai ficar menos 9 mais 110. Então, de novo, né, a gente tem um número negativo e um positivo. Então a gente vai momentaneamente desconsiderar os sinais e perguntar qual dos dois números é o maior. É o 110, né? Então aqui no resultado vai prevalecer o sinal que está do lado do 110, que é o sinal de positivo. E como a gente tem um número negativo e um positivo, a gente vai ter que fazer sempre uma conta de menos. Então vai ficar o 110 menos o 9. Não dá para subtrair o 0 do 9, então a gente vai pegar o emprestado aqui desse 1, que vai virar 0. E aqui vai virar um 10. Então 10 menos 9, 1. E aqui a gente vai abaixar esse 0. E aqui a gente abaixa o 1 também. Então o resultado da nossa conta aqui é 101 positivo. Ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai resolver esse tipo de conta, porque nós temos que levar em consideração as regras para a resolução de expressões numéricas, tudo bem? Ok? Então procurem memorizar então essas regrinhas aqui e aplicar sempre que você for fazer as contas, que você vai acertar todas. Então eu vou ficar por aqui, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.